Continuando, agora que você já tem aqui os controladores e tudo aqui prontinho para ser animado, vamos partir para a parte de idle do personagem. Até o momento que a gente fez aqui foi só fazer um loopzinho de teste, né? Não é bem uma animação. Então vamos fazer um idlezinho básico, vou apagar tudo aqui. Para ter certeza que eu apaguei tudo, eu vou apertar qualquer lugar aqui, depois ESC, só para ver se não tem nenhum keyframe aqui. Beleza, apaguei. E para começar, a gente pode fazer o seguinte, como esse aqui é o centro do robô, que a gente movimenta todo o corpo e tal, a gente pode começar animando por ele. Caso fique ruim de clicar aqui, no caso está fácil, porque tem o nome e tal, mas nada impede você de ter um controlador fora para controlar isso aqui. Então só para a gente ter isso a mais, eu vou aqui no Master, sempre através do Master, tá? E eu vou criar um novo bond aqui, acho que vou deixar ele mais ou menos aqui, assim. Eu vou colocar esse ícone aqui só para ficar um pouco diferente, ele não é tão igual àquele ali, então dá para diferenciar. E o nome, a gente pode colocar Body Control. Tem coisa que eu tô colocando em português e outras em inglês, né? Vamos fazer o seguinte, já que eu tô colocando a maioria em português, vou colocar aqui, ó, controle do corpo. O ideal é você usar em inglês, mas aqui é mais para facilitar, né? Temos ele aqui. Aí a única coisa que eu vou fazer é que eu vou conectar esse bone nesse. Então, ó, selecionei o controlador aqui, né? O Center Robot aqui, que inclusive está escrito errado, agora que eu reparei. Robot. Com ele selecionado, clica na tecla P, ele conecta ele aqui. Pronto. Ele faz a mesma coisa, só que a diferença é que fica mais visível, né? Eu consigo selecionar ele mais fácil sem, sei lá, clicar em outro por acidente aqui. Agora vamos lá para o Animate. Imagina o seguinte, a maioria dos jobs que envolvem animação de personagem, enfim, principalmente slot, né, jogos de cassino, as animações têm que ser mais curtas, então 60 frames é um bom limite. E dá para tirar uma boa animação de 60 frames, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, basicamente, é criar um keyframe aqui no começo e no final, só para a gente ter aqui essa áreazinha para trabalhar. Aí vou fazer um teste, vou apertar o D. A linha do tempo tem que chegar no 60 e voltar. Se isso não estiver acontecendo, é porque provavelmente isso aqui vai estar desmarcado e ele vai embora. Tá indo embora e tal. Às vezes é útil, mas no nosso caso aqui é legal deixar o loop. E outra coisa que você vai ter que observar é se essa opção aqui está marcada, o Alt Key, que no 4.2 fica aqui, mas se eu vier aqui no 3.8 ele muda para cá, ó. Ele não é na mesma localização. Tá vendo? Aí ele fica aqui, mas é a mesma coisa, só muda a posição. Então é ideal manter sempre marcado, porque acontece aquilo, de eu mexer o bone, ele já vai criar o keyframe, sabe? Outra coisa, aproveitando que eu já criei aqui esse keyframe aleatório, você vai ver que ele não está continuando, né? Aqui ele desconsidera todo o caminho que seria animado. Aqui é a linha onde ele vai deixar a animação contínua, sem curva nenhuma, e aqui ele faz aquela suavidade e tal. E o meu tá dessa forma porque, para algumas animações que eu estava fazendo, para alguns freelas, eu precisava primeiro criar as poses chaves para depois animar. Isso aí é uma coisa mais avançada. Então eu vim aqui em Settings, aí você está vendo essa opção Default Curve aqui, eu tenho que mudar. Normalmente o padrão é linear e eu deixei nesse. Eu vou deixar o padrão aqui, vou salvar, só que provavelmente ele não vai aplicar, vamos ver? Eu teria que reiniciar o Spine. Agora que eu reiniciei o Spine, eu vou só animar aqui e ó, você vai ver que ele já ficou linear, ele não vai ficar mais aquele tracejado. Beleza, sem enrolação. Nós vamos fazer um looping bem simples aqui. Então como eu falei, 60 frames. No meio aqui, nós iremos criar a parte da animação que vai gerar o movimento, tornando assim um loop bem simples, porém dá para conseguir uma animação bem detalhada, mesmo com um looping tão pequeno. Então, ó, temos nosso previewzinho aqui, vou deixar já ele rodando em tempo real. Se ele não estiver rodando aqui, clica, ó, ele vai estar assim provavelmente. Só clicar de novo ele roda. Ó, ele tá meio que enganchando porque ele não tá suavizado. Só o fato agora de eu suavizar já vai dar uma dinâmica melhor. Eu quero fazer com que ele seja bem mais energético, né? Tá vendo que nesse loop aqui ele tá um pouquinho lento? Então eu quero dobrar a velocidade desse movimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, clicar com o botão esquerdo no mouse, fazer esse retângulo e vir aqui até ele virar esse íconezinho aqui e puxar para 30. E aí beleza, ele passou a ser um looping de 30 porque são os primeiros keyframes. Aí eu vou selecionar aqui novamente, dar um Ctrl C, vir aqui no 30 e colar. Agora um movimento que eu acho que talvez seja interessante seria a gente colocar ele vindo para frente. Só que, ó, do jeito que eu fiz aqui, ele vai ficar meio estranho. Então vamos aproveitar aqui a vantagem que nós estamos na versão 4.2. Quando você está com o bônus selecionado, tem essa opção aqui que você pode marcar, que não vai estar disponível nas versões anteriores, tá? Principalmente a 3.8. Clica aqui. O que ele fez? Eu separou X do Y. Então eu posso apagar esses keyframes extras aqui. Se eu animar ele vindo para frente,
Ó, como ele já ganha um movimento diferente. Por quê? O X que vai só para trás e para frente está animado de uma forma diferente, sem conexão exata com o de baixo, que é para cima e para baixo. Aí eu posso animar de forma independente desse movimentinho aqui. Seleciono tudo, suavizo só para ver se está tudo ok. Aí aqui tem uma coisa que eu não estou gostando muito, que quando ele vai para frente, aqui ó, ele estica a canela. Tá vendo? Tá esticando aqui. Deixa de ser um pouco natural, ele dá uma esticada muito brusca. Então uma forma de resolver isso, bem aqui quando ele sobe, eu posso baixar um pouquinho de nada. Ó, só para ele não esticar a perna. Então já dá um movimento mais interessante. Agora, digamos que eu queira deixar essas pernas um pouco mais afastadas. Eu posso sim vir aqui em Setup e ajustar por aqui, para deixar ele uma perna separada da forma que eu achar mais interessante. Mas na maioria dos casos, você vai pegar uma arte para jogos, você não vai poder alterar a pose estática, ou seja, a pose dele inicial. Qualquer alteração que você fizer aqui, na hora de que rodar a animação, pode dar uma flicada, sabe? A gente sempre vai respeitar. Então, para evitar isso, por mais que eu vá mexer aqui, eu venho aqui no 0, vou afastar um pouquinho para cá, esse um pouquinho para lá. Vou ver se não tá ficando estranho de novo ali. Beleza, tá funcionando para mim. É só uma questão de escolha, tá? Não é obrigatório fazer isso, que eu acho que vai ficar mais legal ele com a perninha assim separada. Beleza. Nosso idle está nascendo. E isso aqui que a gente chama de animação primária, né? A gente está animando um osso, a gente está fazendo um primeiro movimento e a gente vai ter que acrescentar a animação secundária, ou seja, uma animação meio que de reação, que vai causar uma certa física. Inclusive aqui no 4.2 a gente vai usar física logo menos. Aí beleza, ele está com essa animaçãozinha básica, ele ainda não está tão interessante, né? Está muito básico. E essa mão aqui, vou até dar um T aqui, ó, ela está muito travada. Como eu já mostrei anteriormente, o que a gente pode fazer? Pode animar isso aqui, ou a gente pode vir aqui, copiar essa animação aqui. Eu acho que só para cima e para baixo por enquanto, não precisa pegar o keyframe de cima. Mas, se você for fazer isso mesmo, vem aqui, ó, seleciona os dois e separa. Porque se você copia o keyframe de algo que está separado e tenta colar em algo que não está separado, ele simplesmente vai ignorar. Vou dar Ctrl C, vou colar. Beleza, por enquanto tá servindo aqui, ele tá seguindo o movimento do corpo, mas não vai ficar legal se a gente manter assim, a gente vai melhorar isso já já. E agora eu acho que seria interessante a gente acrescentar rotação. Então basicamente para você animar qualquer coisa no Spine, você vai ter a rotação, Translate, escala e o Shear aqui. O ideal é você tentar usar no mínimo esses três sempre que possível, claro, não é uma obrigação. Mas por exemplo aqui, ó, ele tá com esse balanço, pô, para mim vai fazer sentido se eu selecionar esse tronco aqui, essa parte aqui, né, da coluna, talvez o pescoço, vamos de pescoço também. E aí eu vou criar aqui o keyframe de rotate, no começo e no final, vou aqui no meio, e aí o que eu vou fazer? Eu posso no começo aqui, como ele já começa meio que de trás, eu vou rodar um pouquinho para trás, copiar esse começo e colar no final, porque para um looping perfeito o final tem que ser sempre igual ao começo. Vai ter ações que não, porque você vai dar um golpe, por exemplo, e ele vai ficar na posição final, mas nesse caso aqui é um looping, sim, você tem sempre que manter isso para gerar o ciclo, e aqui no 30 a gente vai rodar ele um pouquinho para frente. Ó, você já viu que deu uma diferença. Vamos suavizar. Beleza, tá nascendo a nossa animação. A cabeça está do jeito certinho, ela tá se mantendo aqui na linha do horizonte, isso tá bem interessante. Aí beleza, já tá dando esse movimento um pouco mais interessante do que o inicial. Aí é uma questão agora da gente mexer em pequenos detalhes para deixar ela mais fluida e um pouco mais interessante. Então, por enquanto, a gente se concentrou em manter um looping idêntico em tudo, né? O meio sendo no 30, e com isso, tudo se movendo ao mesmo tempo. Então, agora a gente vai começar a inserir o offset. O offset é aquilo que vai fazer com que atrase uma animação de um bone para ele dar mais fluidez. Então, ó, basicamente é o seguinte: se no 30 é o meio da animação, né, do frame, todos eles estão iguais, a gente vai ter que mudar isso. Então, ó, esse segundo aqui tá 30, segundo bone aqui do tronco. Vou clicar aqui em offset, e aí eu posso selecionar aqui, tanto faz o local, e arrastar para frente, ó. Clicar, manter pressionado e arrastar. E aqui eu vou arrastar 3 frames para frente. Se você reparar, ó, já deu uma diferença aqui, ó, nesse tronco. Ele tá indo um pouquinho depois, ele tá com 3 frames de atraso no movimento. Só de fazer isso já dá um balanço legal. Aí para os braços também não ficarem tão igual aqui, né, seguindo exatamente o mesmo movimento do tronco, vai fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui um deles e vamos usar o offset. Nesse caso, eu acho que vai ser interessante usar o offset nas duas linhas, né, tanto no X e no Y.
Tá vendo que tá branco aqui? Quando tá branco assim o keyframe, significa que ele tá com outro keyframe embaixo. Se eu selecionar ele, ele pega tudo que tá abaixo dele. Então, com o offset selecionado, eu vou jogar aqui, ó, 3 frames para frente. Você vai ver que ela tá fazendo animação no mesmo ritmo desse Bonnie aqui. Só que, ó, ele tem um molejo, ele não tá sendo tão igual. Aí, o que a gente vai fazer nesse braço aqui é a mesma coisa. Só que eu não vou colocar, ó, 3 também. Que aí os dois estão se movimentando muito igual, os dois braços, né? Dá um Ctrl Z aqui. Eu vou colocar o dobro, vou colocar 6. Que aí eles ficam alternando o movimento. Eles não estão tão iguais. Aqui talvez tenha ficado muito, então em vez de pode estar 4, aí você vai testando. Você acha que está mais interessante aqui? Agora a cabeça aqui, eu não vou mexer nela do jeito que ela está aqui, mas você pode animá-la também, ou ativar novamente aqui o que a gente tinha desativado o rotation. Ativa aqui na animação mesmo. Só que ó, ali vai ficar muito brusco. Aí você teria que animar ela na mão aqui, ó. E eu não quero que ele fique rodando a cabeça aqui quando ficar animado. Melhor deixar do jeito que estava mesmo, apaga, pronto. A cabeça ela vai ficar sempre se mantendo para frente. Outro detalhe é que a gente atrasou 3 frames aqui e tem o pescoço. Vamos por dobro também, vamos para 6. Vamos ver como fica. Beleza, por enquanto eu vou fazer dessa forma mesmo. Aí tudo vai depender do seu gosto, do seu diretor de arte, se ele vai concordar com os movimentos, de repente ele quer algo mais frenético ainda, mais suave, depende muito do personagem, tá? Por hora eu vou manter assim. E aí agora a gente vai adicionar o que a gente criou ali do Fake 3D, vai dar mais vida ainda. Então, ó, vamos aqui fazer o mesmo esquema, primeiro keyframe. Se já quiser alterar, já altera agora, eu vou deixar ele virando um pouquinho para esquerda, um pouquinho para baixo, copiar ele aqui para o final. Aí esse eu vou virando para frente até onde eu ver que vai ficar legal. Não posso ir muito, né? Tem um limite, como eu já falei. Acho que aqui tá bom e talvez subir ele um pouquinho. Vou suavizar. E aqui eu vou dar um zoom para poder enxergar um pouquinho melhor, ver se tá tendo uma distorção bacana. Agora tá virando. E aí eu posso brincar com o offset aqui também. Nesse caso, o offset aqui, eu vou no olhômetro. Eu vou deixar o preview aqui rolando e vou mexendo no offset para ver se vai fazer mais sentido ele começar antes ou depois. Aqui coloquei 20 de offset, talvez tenha sido muito. Eu vou tentar 9 aqui, porque a gente está indo de 3 em 3. Ó, já está legal. Ele está virando a cabeça de um jeito já interessante. E vamos fazer o mesmo aqui com o tronco. O tronco, quando no começo eu quero que ele venha para trás também. Vamos tentar seguir mais ou menos a mesma animação ali, mas não está igual. Desce um pouquinho, lembrando que não pode muito, senão aparece o braço lá atrás. Aqui tá bom. Copia para o final e aqui a gente vai para frente. Às vezes eu prefiro partir do ponto original para depois fazer para frente, para saber onde ele começa. Então, o que eu vou fazer? Vou manter o final, vou dar um Ctrl X aqui só para tirar ele aqui. E aqui no 30 eu só venho aqui em Translate. Como não tem nada aqui na frente, ele vai pegar a posição original dele, manter ali. Aí eu colo aqui de novo. Então ele já vai animar até a posição original. Aí daqui sim eu animo para frente, talvez um pouquinho para cima. Suavizo. Eu já consigo ver, vou tirar aqui, ó. Já consigo ver que ele tem uma movimentação do tronco, tá mexendo aqui a cabeça, o braço também tem um pouquinho para frente. Já deu vida para o nosso personagem. Aí aqui é a questão de você ir brincando com as coisas. Você pode sim, é claro que aqui é um loopzinho. Se eu pegar isso aqui e jogar muito para frente nesse loop, ó, já funciona. De repente é isso que você quer fazer, ó. Isso aqui seria mais um movimento de quem está caminhando, né? Eu vou tirar isso aqui, assim já tá bom. Aí é questão de feeling, tá? Você vai sentindo a animação, vendo se ela tá de acordo com as suas preferências. Não, tá ótimo. Eu não vou ser muito purista aqui, não. Aí aqui, pra gente acrescentar mais uma animação, a gente pode mexer nessa parte aqui, ó, da pelvis, né? Eu acredito que aqui seja legal, ele tá vindo pra trás, isso aqui vira um pouquinho pra frente. E quando ele estiver na frente, isso aqui um pouquinho para trás. Vamos testar. Aperto o D. Tira o olhinho aqui. Qualquer coisa aperto o ESC para tirar a seleção. Olha, está funcionando. Mas eu posso, talvez, nesse caso, exagerar um pouquinho mais. Tem que ver se não vai estranhar a perna aqui. Vamos movendo o offset. Não solta ele aqui, ó, vai olhando ali no seu previewzinho, onde encaixa melhor.
Olha, eu acho que esse movimento aqui fica um pouco interessante. Aí é questão de teste, tá? Eu vou manter ele assim, porque ele tá com esse reboladinho aqui, ficou legal. Aí é o seguinte, nós criamos o controlador só aqui. Lembra que você pode criar o Fake 3D em qualquer outro lugar? Eu não vou fazer aqui, mas eu deixo para você fazer como exercício, criar a malha aqui para essa parte, igual a gente fez aqui. E aí você pode, nesse caso, pode usar esse mesmo controlador 3D, porque o tronco aqui e a pelvis é a mesma coisa. Talvez fazer o mesmo aqui, acho que vai ser legal fazer aqui também. E por enquanto é isso. Eu ainda estou decidindo se eu vou deixar essa animação aqui dessa pelvis. Eu vou tirar por enquanto. Acho que estava bom sim. Vou só colocar um pouquinho só, que talvez estava muito exagerado. Ah, legal. E isso seria um idle básico, bem tranquilo de se fazer. Pode ver que já está com 3Dzinho. A gente pode tentar explorar um pouco mais essa distorção aqui, ó. Um pouco mais no limite. Começou a ficar feio aqui atrás, ó, você volta, tá? Respeita o limite da sua malha. Ó, aqui a gente volta. Vamos tentar um pouco mais, explorar um pouco mais os limites. Olha, ele já começou. Aqui vai dar uma distorcida, então tem que tomar cuidado. Copia o primeiro para o último. E aqui a gente pode tentar virar um pouco mais para frente também. E a gente não fez offset aqui, né? A gente pode colocar um offsetzinho de 1 ou 2 aqui. Ó, já ficou mais interessante. Pois bem, como você pode notar, não existe muito mistério em fazer um idle, uma animação. E aquilo, aqui a gente explorou somente o translate e o rotation. E foi bem pouco. Daria para explorar de repente a escala. E aí teria que ver se nesse personagem vai fazer sentido. Eu posso até testar a escala aqui, eu vou selecionar o tronco, colocar scale aqui e aqui. Aqui no meio eu vou aumentar, só para ver o que vai dar. Faz esses testes, tá? Não tem medo, é só apagar o keyframe. Estou exagerando aqui, eu sei que talvez não faça sentido, mas ó, nesse caso ficou interessante, parece que ele está indo para trás e para frente, assim, na profundidade, né? Ele está crescendo. Se der um Ctrl Z, você vai ver a diferença. Ó. Aqui parece que ele está mais no plano horizontal normal, e aqui como se estivesse no profundo, no 3D. Ó. Vou dar um Ctrl Shift Z. Tá vendo? Tudo porque eu acrescentei uma escala em um dos bônus. Aí assim, você pode explorar aqui o offset. Se eu quiser, putz, eu acho que seria mais interessante se a parte que aumenta fosse no início e no fim. Roda offset até trocar de lugar aqui, ó. Já alterou a dinâmica. E passou a fazer mais sentido, que ele cresce quando ele vira o rosto para cá, né? Tudo questão de teste do que você quer alcançar, tá bom? Aí o que a gente vai fazer agora? Tá vendo que tem o animate aqui? Se eu clicar 2 vezes com o botão direito nele, ele vem para cá. Ou eu poderia ter simplesmente, né, dado scroll aqui, chegado aqui. Essa é a nossa primeira animação. Vou clicar 2 vezes, vou colocar como idle. E aí eu posso ou duplicar essa aqui, se eu quiser fazer alguma alteração. Vamos supor, gostei daqui, mas eu quero testar algo novo. Mas quando você cria, não dá para fazer 2 cliques direto aqui. Você criou um novo, vamos botar assim. Clica 2 vezes com o botão direito aqui. E depois você vai para ele, que aí troca. Eu recomendo fazer muito isso, duplicar, por exemplo, pô, já gostei aqui. Mas eu quero testar algumas coisas. Aí você testa na cópia. Eu quero que quando ele chegar aqui, esse braço venha para cá. Vai ficar meio estranho, porque é um curto espaço de tempo, parece que ele está dando um soquinho para baixo, né? Mas eu vou ensinar um outro truque. Digamos que você quer manter o idle, mas alguém fala, poxa, mas eu queria que o braço dele estivesse em posição de defesa, por exemplo, né? Que ele fosse um lutador. Você teria que vir aqui, ó, em todos os frames, tentar ficar subindo e... mesmo assim ia ficar estranho. Então tem um truque que a gente consegue fazer isso de uma vez, que é o seguinte. Com ele selecionado, eu quero deixar ele nessa pose e animado. Antes, eu quero arrumar isso aqui, ó. Tá vendo que o draw order tá estranho? Vamos aqui, ó. Seleciona o tórax, clica aqui. Ele vai descer. Tá, vou mexer no braço. Esse braço aqui tem que subir, tem que ficar acima. Assim como esse daqui. Tá vendo que ficou esse aqui? Eu mudei eu falei que não era para mudar na animação. Ele criou o keyframe. Não é isso que eu quero. É lá em setup. Tem o braço. Logo na sequência do braço tem que ter o antebraço. Então eu vou colocar ele aqui. Já vou aproveitar para mexer aqui, ó. Pulso 1. Cadê o pulso 1?
Beleza, tudo aqui acima do tronco. Porque se eu precisar animar isso aqui, ó, vai estar sempre assim. Beleza, resolvido. Vamos voltar aqui. Aí, digamos que eu queria que ele fique animado nessa pose aqui. Você vai ver aqui que ele anima, mas não permanece. Então, seleciona o bônus que você quer alterar. Tire Offset. Seleciona Adjust. Seleciona os Keyframe, nesse caso aqui todos. E aí eu posso ajustar ele aqui. E ele vai manter a animação na nova posição, entendeu? Então isso facilita muito a vida caso você queira mudar a pose dele. Ou não, eu gostaria que ele ficasse com a mão, sei lá, na cintura. Ou a mão aqui, ó, mais defendendo aqui. Questão de você ajustar, então facilita muito o ajuste. Isso eu vou deixar ele como se eu estivesse querendo arrumar confusão aqui, ó. Vou fazer o mesmo aqui. Seleciona e ajusto. Eu deixei ele aqui assim. Ó, já mudou. Eu deixei de ser um estado idle normal para um estado de combate. Aí é isso. Fica esse ajuste aí para você deixar na posição que você acha mais interessante. Aqui, eu acrescentaria uma animação de rotação. Eu posso dar uma giradinha assim. Aí não está muito perceptível. Você tira o Adjust, coloca o Offset e mexe aqui, ó, para dar uma atrasada. Que aí passa a ser uma animaçãozinha bem básica e secundária, mas eu dou um charme. Tá vendo que esse Bonnie aqui, ó, por algum motivo, ele não tá selecionável. Então você vem nele aqui, ó, e marca o Select. Aí você pode selecionar ele à vontade. Então aqui eu vou animar, quando ele estiver aqui, deixa eu ver pela animação. Aqui eu quero que ele vá mais para frente e que ele vá para cá. Seleciona, suaviza. Bacana. Só que, no meu gosto, não quero ele nessa posição. Então, vou voltar lá. Seleciona aqui, tira Offset, coloca Adjust, volta para o Translate aqui. Sempre que tiver a setinha verde e vermelha é Translate. E eu quero que deixe ele mais idlezinho aqui mesmo. Acho que para mim estava melhor.